2-1. Ficou sabendo hoje à tarde que saiu o efeito suspensivo e que ele podia trabalhar à beira do gramado. Está tirando um peso das costas, que é aquela situação de clássico, né, Raul? Não tem como negar que é uma situação diferente. Você pode falar agora com uma vitória suada, apertada que foi, mas venceu o clássico. Eu vejo assim, normalmente o clássico é uma partida, é um jogo à parte. A gente já conversou sobre isso ontem, conversei com os atletas aqui mesmo sobre essa situação. Falamos na questão falamos na coletiva ontem, falamos hoje novamente na palestra com os atletas a importância que tem uma vitória aqui dentro, principalmente por ser a nossa primeiro jogo na temporada dentro da ressacada. A gente sabe que uma vitória hoje tinha uma importância acima do comum, não só pelo clássico, mas por a gente trazer a torcida junto com a gente a partir de agora. A gente sabe que ficar jogando fora de casa o tempo inteiro atrapalha. Os atletas estavam se sentindo incomodados em relação a essa questão, nós também estávamos incomodados. E eu vejo que a gente fez uma boa partida e saiu com a vitória merecida. Ô Raul, no primeiro tempo o Dudu teve bastante jogada pelo canto esquerdo ali nas costas do Renato. O que você buscou fazer para evitar com que isso acontecesse e para que o Avaí no segundo tempo fosse mandante do jogo, fosse quem mandava as ações ofensivas e chegar até no gol? Nós sabíamos que o Figueirense viria nessa formatação. Por característica das equipes do Vinícius Eutrópio, ele utiliza normalmente jogadores abertos, com a formatação entre um 4-2-3-1 para um 4-1-4-1. Hoje ele utilizou um 4-1-4-1, 4-3-3 na hora de atacar. E a gente sabia que os atletas que jogam abertos são atletas de 1 contra 1 muito bom, que é o caso do Everton e do Dudu. Eu não vejo que ele jogou nas costas do Renato, eu vejo que ele jogou no 1 para 1 com o Renato. E eu cobrei dos meus atletas no intervalo que a gente não tava tendo cobertura. E quando tu pega um jogador com característica como a do Dudu, que tem 1 contra 1 muito bom, que é rápido, que é forte, tem boa definição, se tu não tiver uma cobertura próxima, em algum momento vai acontecer o que aconteceu em algum instante, que foi ele causar perigo para a nossa defesa. A gente já havia enfrentado uma equipe que jogou parecido dessa maneira, mas do outro lado, que era o caso do Maranhão, que é um jogador que tem 1 para 1 também muito bom, e que a gente falhou nas coberturas e acabamos sofrendo contra a Chapecoense. O bom foi que a gente conseguiu fazer as correções no intervalo, acho que a gente aproximou um pouco mais o volante e o zagueiro para ele ter menos facilidade em relação à questão das jogadas de enfrentamento, e o Figueirense ficou muito restrito à questão do contra-ataque. Então a gente teve alguns problemas em relação a isso, principalmente por alguns erros de passe por dentro. O Raul, a festa é válida, o Avaí está de parabéns, a festa, a torcida, a comemoração de vocês, mas o primeiro turno não dá mais. É pegar esse exemplo, essa energia positiva de uma vitória no clássico e focar toda a força no segundo turno? Eu acho que uma vitória dessa magnitude ela te traz confiança, né? E principalmente te traz a torcida para próximo. E uma coisa que a gente tem batido dentro da equipe é a identidade da equipe com a marca Avaí, o time da raça. Então a gente quer uma equipe que corra muito, que lute muito, que brigue muito, mas que jogue futebol. Então a gente está batendo nessa tecla, a gente quer trazer o torcedor junto da gente. Hoje foi a primeira oportunidade dentro da ressacada do torcedor estar com a gente. E eu acho que a gente fez uma boa partida e saiu com o resultado. Raul, primeiro parabéns pelo resultado, importante para a tua carreira, para o Avaí em si. Agora, quantos pênaltis no jogo afinal? 3, 4? E se isso não tivesse saído o gol do William, você não joga mais, a questão é essa. Se não tivesse saído o gol do William, você falaria muito mais sobre a arbitragem ou o gol dele apaga os erros do Ronaldo? Eu vejo assim, eu tenho procurado não falar sobre a arbitragem, independente de qualquer coisa. Eu tive um problema em relação a isso, que na verdade eu não fui expulso em Criciúma. Foi uma situação de um lance que aconteceu no final do jogo, que eu achei que havia sido pênalti, que eu fiz uma reclamação, que na verdade eu nem fui diretamente à arbitragem, eu fui para o lado contrário à arbitragem, mas eu fui reclamando com o meu auxiliar, com o Fernando Gil, naquele momento, e eu acabei sendo punido no tribunal por essa questão. Então eu tenho procurado me policiar em relação a isso e vou evitar falar sobre a questão da arbitragem. Acho que o Ronan controlou o jogo, tentou controlar o jogo. Acho que o jogo é difícil de ser apitado realmente, teve alguns lances polêmicos. Isso acontece
normalmente, mas eu acho que a gente não pode se pautar somente nisso. Eu acho que a gente tem que pautar na partida por inteiro. Ô Raul, deixou bem claro, né, que esse primeiro turno talvez não fosse o do Avaí, por causa, né, da armação do time, de um time jovem. O que tu acha, analisando esse primeiro turno, tu acha que a tua equipe produziu mais do que se esperava? Tu acha que tu encontrou ali um jeito no meio de campo, pelo menos, de armar a tua equipe? Eu vejo assim, a gente tem evoluído gradativamente. Em algum momento a gente tem oscilado, como a gente já esperava que fosse acontecer. Os atletas, em alguns jogos, realmente tiveram erros excessivos, principalmente na questão individual e também na questão de adaptação à maneira que eu trabalho na questão da parte tática. Acho que a gente vem evoluindo gradativamente. Acho que a gente fez um bom jogo hoje. É uma coisa que eu bati na pré-temporada, que a gente teve bastante problema na pré-temporada, que era a questão da consistência defensiva. Acho que a gente teve um pouquinho mais hoje, a gente correu alguns riscos e algumas situações por qualidade também dos jogadores do Figueirense. A gente não pode achar que vai jogar contra uma equipe da qualidade do Figueirense e achar que não vai sofrer em momento algum. Então eu vejo que a gente teve um pouquinho mais de consistência defensiva. Acho que ofensivamente a gente tem criado isso, a gente tem visto nas outras partidas. Eu vejo que a gente tem mais 2 partidas ainda, que é o jogo contra o Guarani e contra o Inter de Lages, para a gente chegar vamos dizer assim, numa consistência de equipe, para que a gente possa buscar alguma coisa na segunda parte do campeonato. Dessa maneira eu vejo assim, com confiança, com os atletas mais soltos, já mais adaptados ao sistema de organização que a gente trabalha, ao método de trabalho. Eu creio que a gente possa vir evoluir no segundo turno e de repente vir a brigar por alguma coisa a mais. Raul, o William, claro, saiu feliz pelo gol que fez, o gol da vitória. É um jogador que tem feito gols em clássicos entre Avaí e Figueirense, mas em detalhe chamou a atenção. Ele disse, olha, o gol foi meu, mas tem que comemorar porque foi um gol coletivo, de jogada trabalhada. E a gente já viu isso em outras oportunidades. Hoje não foi diferente. Como é que você vê essa atitude do William, né, que fez um gol tão importante no clássico, mas enaltece o trabalho do conjunto? Uma coisa que esse grupo tem de muito especial é essa questão de não ter vaidade. Mesmo um atleta como o William, que é uma liderança de equipe, uma liderança de grupo, que demonstra vamos dizer, já é idolatrado pela torcida, ele se coloca no nível igual ao dos demais. E isso é muito importante. É um atleta que puxa os atletas mais jovens para uma situação melhor, é um líder muito positivo. E a gente tem visto que o grupo tem trabalhado para as vitórias e quando sofre as derrotas, o grupo assimila as derrotas. Então a gente tem trabalhado, vamos dizer assim, de uma maneira unida, vencendo ou perdendo todos juntos. Então não importa quem faz o gol, importa que o Avaí vença as partidas. E eu acho que o William incorporou isso muito bem. Você vem falando que esses garotos do Avaí vão oscilar, né? E a gente viu hoje uma partida de certa forma consistente. Até quando você acredita que o seu time possa ser consistente de jogo a jogo, para dar essa confiança para os próprios jogadores, né? Até porque o William, você citou, é o capitão, é uma liderança e vem passando essa tranquilidade para os jogadores. Mas quando é que você acredita que esse grupo vai ter a consistência e já pensando no futuro, o que ainda precisa melhorar para o Avaí estar sendo favorito ao segundo turno do Catarinense? Não, assim, eu vejo que a gente tem evoluído gradativamente. Em relação à questão dos atletas, em relação a essa questão de maturidade, eu vejo assim que uma análise que eu faço é que normalmente a primeira temporada que o atleta tem de profissional, normalmente é a temporada que ele oscila muito. A primeira e a segunda temporada ele oscila muito. É difícil com que um atleta inicie uma temporada, é um atleta muito jovem, inicia a temporada e consiga se manter, vamos dizer assim, no mesmo ritmo o tempo inteiro. Então eles vão vir a oscilar em algum momento. O importante é que a gente consiga ter um controle em relação a essa questão de oscilar. A gente consiga ter um controle em relação a muitos deles não oscilar dentro da mesma partida. Que isso aconteceu, por exemplo, lá em Porto Alegre contra o Internacional, que realmente a gente estava com uma equipe bastante modificada, mas muitos deles sentiram o jogo e a gente teve uma atuação muito irregular. Então o importante é que a gente consiga manter, vamos dizer assim, até o final do turno, uma coisa que eu tenho falado para os atletas, a gente consiga ter uma consistência em termos defensivos, ter um equilíbrio ofensivo e defensivo, para que quando a gente venha fazer alterações dentro da equipe,
aqueles atletas que entrem consigam manter o mesmo ritmo, para que a gente não sofra demais quando a gente precisa de repente poupar um atleta, ou de repente uma situação de uma troca por uma suspensão ou por uma lesão. Então a gente precisa do grupo inteiro. A gente tem um grupo pequeno, mas um grupo qualificado. A gente sabe que é um grupo inexperiente, mas qualificado. O Raul estava com saudade da ressacada, como é que foi esse novo gramado? Eu tive a impressão que as dimensões diminuíram um pouquinho, é isso? Eu não sei te falar exatamente em relação a quanto diminuiu. Eu creio que diminuiu alguma coisa. O gramado está muito bom, ainda tem a melhorar pelo que a gente conversou ontem com o pessoal que cuida do campo. Eles falaram que tem um tempo ainda para o campo pegar realmente, porque o tempo, vamos dizer assim, o tempo do gramado firmar demora um pouco, não sei exatamente quanto. Então, mas eu vejo assim que num geral o gramado estava muito bom e ajudou o espetáculo. A gente sabe que se a grama não tivesse boa, daqui a pouco o jogo ia ficar muito aquela coisa de chutão, não ia ter como tocar a bola, ia dificultar bastante. Então eu vejo assim que a gente voltar para a ressacada com um campo bom, com uma equipe que toca bastante a bola, eu acho que facilitou para a gente em relação a essa questão, ajudou bastante. Estava com saudade. Você tem um jogador que eu acho muito bom do futuro, que precisa ser lapidado, que é o Caio César. Acho que tem que investir nesse menino. O Diego Jardel, ele dorme, ele acorda, ele se liga, desliga no jogo. E o William me parece um pouco sozinho na frente. O Rômulo me parece igual ao Diego Jardel. Joga um bolão num jogo, no outro ele some. Como deixar o Avaí com uma harmonia boa? Como se fosse no carnaval e a escola desfilar bonito, completa. Eu acho que inicialmente a gente começou bem. Até as alterações foram pautadas muito na questão física. Quando o nível de força do atleta começa a cair, a tendência é a questão técnica do atleta começar a baixar também, ele começar a errar mais. Então eu senti no início do segundo tempo que o Diego Jardel estava começando a cair o nível de força dele, ele não estava mais começando a fazer a movimentação que a gente tinha treinado, ele não estava conseguindo mais movimentar para jogar e recompor defensivamente, que a gente tem uma equipe que é intensa na hora que perde a posse da bola. E eu procurei fazer uma recomposição em relação a essa questão com o Lucas, que é um atleta que tem bastante força, e fazer uma quebra de ritmo, vamos dizer assim. O que aconteceu foi, eu até comentei com o Jardel a hora que ele saiu, que eu comentei com o Evandro e com o Jardel no banco, foi que o Caio, ao mesmo tempo que o Jardel caiu o nível de força, o Caio começou a perder força também, começou a cansar e começou a conduzir muito a bola, começou a perder muita bola também. E aí a gente foi para um atleta que tem força, que tem uma característica de chegada e transição, que é o Yuri, para a gente voltar a ganhar força e conseguir transitar um pouco mais rápido. E eu vejo que a entrada do Lucas e do Yuri deram um novo ritmo, um novo gás para a equipe, no momento que o Figueirense estava começando a crescer na partida.